Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou relatar como o Donald Trump, sem querer querendo, ou não necessariamente nessa ordem, está ajudando, está beneficiando as principais economias do mundo, principalmente, por que não, as emergentes, incluindo aí as BRICS, das quais ou do qual o Brasil faz parte. A Rússia nem tanto, mas outras economias, a China principalmente, juntamente com o Brasil, está sendo beneficiada, ironicamente, pela política America Great Again. E por que está acontecendo isso? Ora, como todos nós sabemos, o dólar sempre protagonizou as relações comerciais, sobretudo internacionais, ao redor do mundo. Sempre foi referência, sempre foi moeda de apoio. Nos momentos difíceis, todos os investidores do mundo recorrem ao dólar antes de recorrer ao ouro para ter segurança nos momentos de crise em quase todos, se não em todos os países ao redor do mundo. Até a China, por exemplo. A China, a arquirrival da economia norte-americana, é a segunda maior potência econômica do mundo. Até a China tem investimentos no tesouro do governo norte-americano, nada menos que 600 bilhões de dólares. Vejam só o quanto a moeda e os títulos do Tesouro Americano são importantes para o equilíbrio da economia mundial. Até a China, para quem não sabia, hoje tem 600 bilhões de dólares e já teve muito mais. Agora ela está diante das sandices, ou seja, das insanidades do Donald Trump, ela está reduzindo esses investimentos justamente para não correr risco de perder tudo. E, por extensão, ou por associação, como queiram, essas políticas desastrosas do Donald Trump, aí passando pela perseguição de imigrantes, pelo afrontamento de todo mundo, pelo menos as principais economias do mundo, com sobretaxa, pelo insulto a outros governantes, pelo que ele fez aí contra o Nicolás Maduro, ainda que neste caso foi merecido, como eu já disse aqui em vários outros vídeos, ainda que não tenha sido correto, mas foi merecido. Alguém tinha que parar o Nicolás Maduro, porque ele mesmo não tem filtro. Enfim, assim como o Donald Trump não tem filtro. Mas, enfim, voltando à economia mundial, o que o Donald Trump está fazendo com isso? Tirando dos Estados Unidos, da America Great Again, tirando do dólar o protagonismo, ainda que não vai ser uma coisa que vai acontecer a curto e médio prazo, mas num primeiro momento ele está mitigando, está reduzindo o protagonismo da moeda norte-americana, o dólar, em relação a outras moedas. A China, por exemplo, já está, assim como o presidente de cá, do Brasil, que por enquanto no caso do Brasil só não passou do discurso, como é natural. Nós sabemos que o sujeito é limitado e o seu governo, por extensão, igualmente limitado, mas a China já está fazendo transações internacionais optando por outras moedas, senão a própria ou a do país com a qual está negociando, deixando o dólar de lado. E qual o principal resultado disso a nível mundial nos dias de hoje, 11 de fevereiro de 2026? Ora, o principal resultado é que o dólar vem caindo drasticamente desde quando o Donald Trump assumiu o governo agora nesse segundo mandato, com esses discursos doentios dele, com essa arrogância, essa prepotência, essa política isolacionista, retrógrada, demodê, medieval que ele está adotando, de
achando que os Estados Unidos vai sobreviver sozinho. Ele que observe Cuba isolada, que pode servir de um exemplo ampliado. Aí os Estados Unidos, a persistir essa política desastrosa da direita, do republicano Donald Trump, vai virar um Cubão, digamos assim. Só que não, porque daqui a pouco os norte-americanos, nas próximas eleições, já não vão querer mais saber de políticas isolacionistas, nacionalistas, conservadoras, ultranacionalistas, radicais, essa porcariada toda, que lamentavelmente está se alastrando o mundo afora, mas evidentemente as pessoas vão acordar e não vão restituir ao poder esse tipo de gente doente. Temos o exemplo aí de Portugal, que teve as eleições no domingo passado, e os ultranacionalistas esperavam vencer, mas foram derrotados pelo socialista. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre as eleições portuguesas. Hoje o assunto é Donald Trump, mas serviu aí a ilustração. E outros países ao redor do mundo vão optar pelo centro, pelo progresso, ou seja, pelas linhas e por partidos progressistas, ao invés dos conservadores, que são muito mais nocivos a qualquer economia, a qualquer democracia, do que os de esquerda. Evidentemente, não estamos fazendo apologia a nenhuma corrente ideológica, mas só para registro, não sou o que estou dizendo, a história que registra isso, que mostra isso. Então, e o que esse indivíduo, Donald Trump, conseguiu, por exemplo, no Brasil, vejam só, o dólar conseguiu ontem a menor cotação dos últimos 21 meses, ou seja, desde maio de 2024, o dólar não teve uma desvalorização tão grande, ele foi cotado a R$ 5,18. E essa história está se repetindo ao redor do mundo, em quase todos os países do mundo. O próprio Bank of America tem dado declarações sobre isso e admitindo que essa coisa toda está acontecendo pelos motivos aqui já elencados. Vamos repetir, essa política de perseguição doentia, assassina, totalmente fora da lei do Donald Trump aos imigrantes, a política de afrontamento às outras nações e seus chefes, de desrespeito a todo e qualquer que seja, está minando o protagonismo norte-americano como maior nação do mundo, do ponto de vista de aquela democracia que merece respeito, até porque ele está atentando até contra os direitos básicos dos cidadãos. Aquele ICE, que é uma polícia contra a imigração lá dos Estados Unidos, nós vimos aí que lá em Minneapolis eles assassinaram, entre outros, assassinaram 2 cidadãos americanos que estavam defendendo, um homem e uma mulher, que estavam defendendo os interesses dos imigrantes e a integridade dos imigrantes que estavam sendo perseguidos de forma criminosa pelo ICE, que é a polícia contra imigrantes lá dos Estados Unidos, que recebe ordem direta do general doentio, xerife do mundo, Donald Trump. Ele não é general nem é xerife, mas ele pensa que ele tem algum problema, deveria estar num manicômio para se tratar, enfim. É isso que esse indivíduo está fazendo. E evidentemente isso, não a curto prazo, nem a médio, evidentemente, mas a longo prazo, esse tipo de política desastrosa perdurar lá, o que vai acontecer? O povo norte-americano vai sofrer as consequências disso tudo e o resto do mundo vai reaprender a viver e andar com as próprias pernas e também negociar com as próprias moedas de forma bilateral ou ainda que seja
multilateral, mas sem necessariamente passar pelo dólar, que também não é uma coisa assim extremamente necessária, mas era cultura, era usual, mas apareceu justamente um americano que se diz defensor do interesse norte-americano, que está contribuindo para que ocorra exatamente o contrário disso. Bom para nós, bom para os chineses, bom para os demais países emergentes e também os não emergentes, os mais pobres, e também para os demais países ricos que não fazem parte dessa patifaria toda, leia-se aí a União Europeia e assim por diante, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.